Olá, gente, a paz do Senhor. Gente, até que enfim estamos de volta aqui com um bate-papo, um podcast. Com quem? Com a missionária Rosângela. Se vocês voltarem atrás, um dos meus primeiros bate-papos foi com a Rosângela, gente. E eu acredito que está com 3 anos esse canal, ó, tá com 3 anos, né, Rosângela? Que nós estamos aqui de volta para fazer mais um bate-papo com a irmã Rosângela. O primeiro com ela foi ela contando a história da conversão dela. Hoje a nossa conversa com a Rosângela vai ser como foi o chamado dela missionária, porque hoje ela é a missionária Rosângela, gente. Saiu do estado do Piauí, foi para Pernambuco e lá foi consagrada missionária e está fazendo a obra do Senhor lá. Gente, e agora que eu quero dizer bem-vinda, irmã Rosângela. Obrigada, minha amada. É um prazer estar aqui novamente com a nossa irmã Zilda, né? Como ela já explicou, já gravamos uma vez, não é? Um pouco da minha história e hoje vamos falar um pouco sobre as viagens missionárias, né, irmã missionária. Que agora minha vida é Gravatá, Pernambuco e Teresina, né? Assim, e assim a obra do Senhor está sendo feita, né? Assim, igreja. E irmã Rosângela, agora vamos lá. Gente, acho que vocês que nos acompanham, mas também eu quero dizer aqui também que quando a Rosângela começou a dar o testemunho dela da conversão, eu acredito que nós só tínhamos mais ou menos 100 e pouco, era 200 e poucos inscritos. Hoje nós já passamos de 1.000 inscritos. Tem muitos novos inscritos aqui que vai conhecer essa história da Rosângela. E eu quero começar perguntando como foi que iniciou esse chamado para você, de você ter saído do Piauí, ido para Pernambuco e lá ser consagrada a missionária e a obra que Deus tem entregado nas tuas mãos lá, e você trazendo para o Piauí. Já faço logo um resumo, logo que é para já entrar logo no assunto. Foi bem complicado, irmã Zilda. Porque quando Deus tem propósito na vida da gente, tudo pode acontecer na nossa história, no nosso chamado. Não é porque Deus falou que vai fazer algo na tua vida que as coisas vão acontecer da noite para o dia, né? Verdade. Existe um processo, existe todo um aprendizado para que aquela promessa se cumpra. Verdade. Então, já havia aquele chamado, já queimava dentro de mim aquele chamado pela obra missionária. E todas as vezes, quando os pregadores vinham pregar aqui na igreja do Piauí que eu congregava, né? Todas as vezes que ele chamava para frente, para quem quer oração, para ser missionário, eu não faltava um culto de missões. Até o meu ex-pastor presidente, né, que era daqui de Teresina, ele deu uns estudos sobre ser missionário fora. Eu não perdi um estudo, eu fui para os estudos dele, né, porque aquela chama queimava. E ali foi difícil. Por quê? Porque quando chegou o período, chegou a aprovação também. Para mim criar coragem de aceitar o meu chamado, foi preciso, assim, eu ser ferida, eu ser machucada. Dia 30 de outubro de 2021, eu fui machucada, mas eu achei que aquilo era para a morte. Não era para a morte. Era para viver uma nova história, para ver o sobrenatural extraordinário de Deus. E ali, quando eu achei que eu fui ferida para a morte, eu digo, acabou. Eu não quero mais ser missionária, eu não quero mais entregar nada, eu não quero mais nada, eu só quero ficar numa cadeirinha sentada, acabou. Não falo mais nada, vou ficar na minha. 3 dias o Senhor disse, arruma tua bagagem e vai para Gravatá, porque lá agora eu tenho algo contigo. Então, já contei também essa outra parte no outro podcast, né? Uhum. E assim foi como eu cheguei em Gravatá. Quer saber como é lá, meus pastores? Exatamente. Pronto. Fui para lá, né? Hoje eu tenho meu pastor José, o pastor presidente, a qual olhou para mim, não como a Rosângela, mas Rosângela, mas como foi a tua ida para Gravatá? A minha ida. Vamos lá. Cheguei em Gravatá, meu esposo me ligou, eu estava trabalhando lá, e como eu disse, eu fui machucada, eu fui ferida, e muitas vezes essas feridas não é para nos matar, é para nos posicionar a chegar onde Deus quer que nós chegamos. Ter maturidade. Ter maturidade, sim. Primeiro, eu era muito ligada aos meus filhos, meu pai, minha mãe e minha família. Mas a ferida que me causaram fez com que eu cortasse cordões umbilicais. E eu dissesse, não, Teresina, não dá mais para mim. E aí o Senhor disse, arruma tua bagagem, vai. E ali eu fui para Gravatá, conheci uma igreja que era pequenininha, posso dizer assim, um galinheiro, porque ele criava galinha lá, né? Ele criava galinha no local que é a igreja hoje. Meu Deus. Era um quartinho, não tinha reboco, não tinha forro.
e ali o dono alugou. Então, quando eu cheguei em Gravatá, faltava 15 dias para aquela igreja fechar. Porque ninguém queria tomar de conta daquela igreja. Não, peraí, quer dizer que o local lá era o local da igreja, mas tinha galinha. Era. Ele alugou para ser uma igreja. Para ser uma igreja. Mas à noite ele abria a outra porta do quarto de fora para as galinhas dormir dentro e ele guardava o carro dele lá dentro. Era a garagem dele e as galinhas dormiam. Então, quando chegava dia de culto, que a gente ia limpar a igreja, tava lá as coisas da galinha, ele tinha que tirar o carro, as marcas do pneu, e o chão era caquinhos de cerâmica. Era assim. Jesus amado. Mas o interessante é que eu não conhecia essa igreja, eu já estava faltando 5 dias para me vir embora, porque eu fui para... Pode cortar? Não perdi aqui. Pode não, pode continuar. Porque eu emendei uma história na outra. E quando eu fui para passar um mês. E aí, quando chegou lá, me apresentaram essa igreja. Quando me apresentaram essa igreja, que eu coloquei o pé, o Senhor disse assim, você não vai voltar. Aqui é o teu lugar. E eu me apaixonei pelaquela igreja com as galinhas. Você foi para passar um mês? Foi, eu fiz um teste. Meu marido me chamou, eu estava machucada, filha, eu digo, eu vou, passo um mês e vamos ver o que o Senhor vai fazer, né? E ali eu fui, faltando 5 dias para me vir embora, me apresentaram à igreja. Eu disse, tem uma igreja aqui pertinho, porque a igreja que eu tô indo tem um vazio em mim ainda aqui nessa cidade. Eu quero uma outra igreja. No período que você estava lá? Sim, no período que eu estava lá. E aí disse, não, só tem as igrejas do centro. Eu digo, não, mas é porque as igrejas do centro não estão preenchendo um vazio que está tendo aqui em mim. Aí passou o vendedor de macaxeira. E eu disse, tem alguma igrejinha por aqui? Ele disse, tem. Uma pequenininha, nessa rua que tu mora. Aí ele disse assim, amanhã tem culto. Se o pastor vier, eu vou te mandar minha filha te chamar. E ali ele fez. Já estava tudo trancado, porque lá é frio, a gente dorme cedo. Estava tudo trancado, ele mandou me chamar. E eu fui só eu e a Rebeca. Quando eu coloquei o pé, o Senhor disse, esse é o teu lugar, foi para cá que eu te trouxe. E eu me apaixonei imediatamente pela igreja. Imediatamente. E ali conheci o pastor, né? O pastor que é irmão do meu pastor presidente hoje. E ali ele me deu a oportunidade de aqueles 5 dias eu ajudar eles naquela igreja, para que a igreja não fechasse. Estava faltando 5 dias para tu voltar para o Piauí. 5 dias para eu fechar e 5 dias para eu voltar para o Piauí e 15 dias para a igreja fechar. Porque ninguém queria tomar de conta da igreja, porque a igreja pequenininha não rende, não tem dinheiro, não tinha condição de pagar missionário. Não tinha ninguém para tomar de conta da igreja. Mas eu me apaixonei. Caquinho de cerâmica. Não tinha forro, não tinha reboco. E eu me apaixonei, o Senhor disse, foi pra cá que eu te trouxe, é aqui que eu vou te deixar. Chegou os 5 dias, eu trabalhei os 5 dias na igreja, juntou ali alguns irmãos, chegou a missionária de fora, juntou aqueles irmãos na igreja, os afastados, começaram a se aproximar novamente. E aí chegou o dia de eu vir embora. Chegou os 5 dias, chegou o dia de eu vir pra casa, porque eu fui comprar a agenda, eu tinha uma agenda de pregação. Aqui em Teresina. E aí eu vim, fizeram uma despedida para mim, mas no dia da despedida foi uma irmã que eu nunca tinha visto, ela nunca tinha ido visitar a igreja. E ela foi, e ela olhou para o dono, do dono que alugou o ponto, né? E disse, isso aqui não pode fechar, porque a vida dessa mulher vai ser de Gravatá para a cidade dela. Agora, cadê Sambalat e Tobias que acusaram essa mulher, que disseram que ela não ia chegar? Aí ela olhava para mim e dizia, cadê os teus acusadores que disseram que tu não ia chegar? Essa igreja não vai fechar, porque quem te trouxe foi o Senhor. Agora é de Gravatá para a tua cidade. Ali eu chorava muito. Era Deus assim na minha vida. Mesmo assim, eu vim, cumpri 2 agendas que eu tinha para cumprir. Eu vim, só passei 5 dias, cumpri minhas 2 agendas. Aqui. E voltou. Passei 5 dias e meu esposo me ligou. Não dá mais para ficar longe, volta e vem de vez. Peguei transferência das meninas, peguei minhas filhas, deixei a Fabrício que já estava casado, o Felipe estava noivo, ficou também aqui na casa. E ali a minha paixão foi assim grande pelaquela obra. Principalmente quando disseram que ninguém queria cuidar. E aí eu me apaixonei. E aquelas vidas que eu conheci. E assim fui, voltei, comecei um trabalho árduo ali junto com aqueles irmãos. Pela igreja, que tinha, né? Um pouco que tinha, meu Deus. Sabe o que é você trabalhar
conseguir se juntar com os irmãos, com um pouquinho que cada um tem. Você começar ali o reboco, você já alugou, emendou aquele que as galinhas dormiam, você já alugou, emendou com a igrejinha, cresceu a igreja, mandou forrar, rebocar, botou cerâmica, comprou bateria, som, sabe? Eu e os irmãos ali, e o pastor José assim nos apoiando, um homem de Deus, que é o meu pastor presidente, pastor José, missionária Cristiane, assim, um casal que Deus preparou para a minha vida, para o tempo oportuno na minha vida. Foi aquele casal que creu no meu chamado, creu que Deus era na minha vida. E ali eu estou auxiliando eles, né? Eles, missionária. Eu não sabia que eu ia ser consagrada missionária, viu? Eu passei 2 anos em observação, amor, se você quer saber. 2 anos em observação ali, trabalhando naquela obra, ajudando eles, junto com os irmãos. Não era só Rosângela, não. Era Rosângela e os irmãos, porque o pastor morava em Porto de Galinha. Então ele ia para lá, só pode ir para lá na sexta-feira, porque é muito longe, né? Uhum. E aí eu ficava responsável pelaquela obra. Então, assim, foi assim de Deus. Tudo começou assim a crescer e o pastor nos apoiando. Quando ele chegava, aquele culto avivado, que o nosso pastor gosta de tocar, nosso pastor gosta de louvar, minha pastora gosta de louvar também. E assim, a obra tá lá, para a glória de Deus, né? Vai fazer o aniversário agora de 5 anos, no mês de agosto. Passa algumas crises, não é? Porque é normal passar algumas crises, mas tô bem, tô firme. Agora, como tu vê, né? Eu tô de Teresina, de Gravatá, Teresina. A promessa se cumprindo na área que a irmã falou. Sim. De Gravatá, Teresina. É o que tu tá fazendo, porque tá com 2 meses que tu tava lá, sim, aí já tá aqui em Teresina. Mas eu quero fazer assim outra pergunta. A respeito de ser missionário, você tinha recebido essa promessa que você ia receber, que você ia ser consagrada a missionária? Porque eu vi uns vídeos, umas fotos tu lá no momento da tua consagração. Assim, já no início, quando eu aceitei Jesus, né, aqui em Teresina, eu vinha, terminou o culto, eu vinha passando com a Irmã das Dores, e teve um irmão que ele disse assim: Senhor das Dores, quem é essa moça que está contigo, essa mulher que está contigo? Isso é a nova convertida, a Rosângela. Aí ele disse: pois mande ela ler bastante Bíblia, porque o que o Senhor tem na vida dela é algo grande, é na palavra. Eu olhei e disse assim: comigo mesmo não, eu nem gosto de ler, como é que Deus vai me usar na palavra? Eu ia fazer 1 ano de crente. E ali Deus. O Senhor começou a falar, toda igreja que eu ia, o Senhor usava pessoas. É na palavra, porque eu vou te levar para um lugar onde tu precisa saber a minha palavra. E ali é onde eu chegava, e a promessa foi acontecendo, mas assim, ao ponto de ser consagrada missionária, isso para mim, assim, eu nunca imaginei. Aconteceu, promessas e tudo, mas para mim, a gente se acha assim, então, quem vai olhar para mim? Incapaz, pequena. Eu digo, como que eu vou ser consagrada missionária? Se eu sou praticamente analfabeto, estudei até a 5ª série, como que alguém vai olhar para mim como missionária? Mas quando Deus quer fazer, o homem não precisa ver, quem precisa ver é Deus. É verdade. E ali eu cheguei, né, ao ponto de graças a Deus, eu fui observada, né, para poder ser consagrada, eu fui observada para ver como era meu trabalho, se realmente eu era aquela pessoa que demonstrava ser, porque ser missionária, irmãos, não é ter um título de missionária. Ser missionária é você amar vidas. Não é você amar o que a pessoa pode te ofertar, o que a pessoa pode te dar, porque para a glória de Deus, eu vivo pelo suor e trabalho do meu esposo, que eu tenho o maior orgulho do meu esposo, Euclides. Sabe? É diferente de muitas outras pessoas que estão vivendo desse jeito. Por exemplo, você é missionária, diácono, pastora, mas sempre sendo mantido por dinheiro dos irmãos fiéis. Sim. E muitas das vezes está até matando os irmãos, sugando o dinheiro dos irmãos. Sim. E aí a obra do Senhor fica até sobrecarregada. Aí, como um dia desse eu estava até falando assim, hoje se nós olharmos no contexto da igreja brasileira, parece que a igreja não é todas, que existe a verdadeira igreja que busca o Senhor em espírito e em verdade, mas a grande maioria das igrejas brasileiras estão desviadas do evangelho.
está precisando se voltar. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, né? Que quando Paulo estava lá levando a palavra, aí tinha aqueles judeus que estavam, porque viu o jeito de Paulo, Sim. eles queriam fazer a mesma coisa, foram lá evangelizar. Aí o demoniado pegaram ele, meteram a chicotada dele, que eles saíram pelados, gente. Se vocês lerem direito da em Atos 19. Por isso tem que ter preparo, né, Rosângela? E é isso que tu está falando. De forma dolorida, não é fácil. Exatamente. Não vou dizer aqui que é fácil. Não é. Não é. Hoje sou sim missionária com o apoio dos meus pastores. Todas as minhas viagens para Teresina eu tenho o apoio dos meus pastores, né? E assim, eu sou mantida para a glória de Deus, como eu já falei, é o meu esposo que trabalhou a vida inteira, né? Porque a igreja é uma igreja humilde, é uma igreja que nós temos que ajudar, não temos que tirar. Porque o evangelho é esse. O evangelho é você ajudar quem está lá dentro, não é você tirar ou tirar de quem está lá dentro. O evangelho é você se doar, corpo, alma, espírito e financeiramente, né, para ajudar aquele irmão que está precisando de você. Então foi isso que Jesus me ensinou. É isso que ele tem me ensinado. Ame vidas. Porque quem é de Gravataí que vai assistir esse podcast sabe que eu amo vidas. Eu tenho amor por vidas. Então, cada viagem minha, ida e volta, que você me vê, o meu patrocinador é Jesus de Nazaré e meu esposo Euclides, né? Que tem feito tudo isso pelo meu ministério, tem me ajudado. E agora a tenda de oração, né? Agora, fala da tenda em Teresina. Tenda de oração. Como foi que Deus assim falou contigo? Porque eu lembro que tu ainda era do nosso ministério, né, gente? Porque eu sou da Assembleia das Missões aqui em Teresina, e ela era também. Ela se desligou, né, das missões e foi lá. Assembleia de Deus, Recebedor de Glória, em Gravatá, Pernambuco. Mas eu lembro que quando você ainda morava aqui em Teresina, você sempre falava: a minha casa vai ser uma igreja. A minha casa vai ser uma igreja. E aí, de repente, tu traz essa igreja, né, o nome da igreja de lá, Esplendor de Glória, para Teresina. Me conta como foi isso, mulher. Na verdade, isso era algo muito particular, mas já veio a público, né? Chegou o tempo de vir a público. Né? Eu guardo essa história há 10 anos. Há 10 anos que essa história é guardada até ela sair, né? Porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo para todas as coisas, né? Como o livro de Eclesiastes diz. Então foi assim, eu era muito nova ainda na fé, eu acredito que eu tinha uns 5 anos, né? De evangelho, que meu marido não era. E aqui eu estava sentada na calçada e eu olhei para o céu. Eu vi algo surreal que esse eu não posso dizer, né? Tenho que guardar. Eu vi algo no céu surreal, que ali eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, eu vim para dentro de casa. O Senhor falou no meu coração: vai para dentro da tua casa, chama teu esposo agora, porque eu quero conversar com ele. E ali eu vim. Meu marido estava sentado aqui nesse sofá. Eu disse: filho, preciso conversar contigo. Mas não era crente ainda. Não era crente, mas sempre acreditou. Sempre que me Deus apoiou, falava para ti. porque ele é prova viva. Se eu ganhei meu marido para Jesus, não foi ninguém lá fora que pregou para ele, não foi ninguém lá fora que testemunhou para ele. Foi a minha vida como cristã. Nunca questionou. E aí eu cheguei, disse: filho, Deus está falando ao meu coração e eu preciso passar para ti. Ele disse: o que foi, Rosângela? Eu digo: Deus me pediu algo. Mas ele disse que eu não sou sozinha, eu sou casada e eu preciso de uma concordância sua. Se você concordar, amém. Se não concordar, amém também. E ele sentou: o que foi, menina? Eu disse: filho, Deus está me pedindo algo. Deus está me pedindo na nossa casa algo que eu disse para mim, que eu nunca ia sair desse lugar, porque foi a primeira casa que ele nos deu, tu desenhou, tu construiu, e eu dizia que eu não queria me desfazer dele. Agora o Senhor está pedindo. O filho grelou e disse assim: tá pedindo minha casa? Eu disse: é. Isso é forte. Ele disse: me explica essa história, Rosângela. Eu disse: vou te explicar. Não vai acontecer nada sem a sua concordância. Deus falou ao meu coração que ele vai me tirar de Teresina, nos tirar de Teresina. Teresina já não é mais um espaço para mim, já não vai ter espaço para mim, mas ele vai me levar para uma outra terra, para me usar em outra terra. E ele vai pedir, ele está pedindo essa casa, um voto que eu faço com ele antes. Por quê? Porque ele vai me dar uma casa, sem que eu venda essa, e que quando ele me der esta casa, essa minha casa, ela vai para o chão para ser construída uma igreja. E agora está nas suas mãos. Se você vai confiar que Deus vai fazer isso, vai entregar agora e esperar a promessa, ou se a gente não aceita nada agora. Aí ele olhou para mim:
Tem certeza que foi Deus? Eu digo, absoluta, meu filho. Tu sabe quando Deus fala comigo. Meu Deus. Ele disse, mas é para me fazer a igreja. Antes dele me dar, eu digo, não. Só não é para tu vender. Não venda a casa, porque é dele. Porque no tempo certo, ele vai nos dar uma casa em outro lugar, sem precisar vender essa. E quando ele nos dá, não venda essa. Essa é a igreja. E ele olhou para mim, aí ele fez assim. Aí para pegar. Pronto. Na hora que ele nos der, eu derrubo essa e constrói a igreja. Uau. E ali eu fiz, nesse sofá, nessa sala, eu fiz um voto com Deus e meu marido, nós dois. Eu disse, tu deu a casa para o Senhor? Ele disse, dei. Ele não vai deixar nós na rua não, né, Rosa? Eu digo, vai não. Mas ele vai mudar a nossa história de alguma forma. Deus. Ele vai nos tirar de Teresina. E ali aconteceu, como já foi falado, o Senhor nos tirou. Ele te deu a casa? Não, ainda não. Mas eu creio. Nós cremos, tanto eu como ele, nós cremos. E outra, vocês estão vivendo lá em um local, né? Eu estou debaixo de uma E casa não lá. pagamos aluguel. Pronto. Jesus fez tudo perfeito. Olha aí. Não Meu pagamos aluguel. Deus, gente. Já levamos, né? Minha filha, meu genro, tá morando lá. Olha Tem aí. a Maria Helena vai nascer lá, né? A pernambucaninha Maria Olha Helena. aí. Tem a Larissa, a Rebeca. Daqui um dia leva o Felipe. Tem o Felipe, tem minha nora. Vamos deixar Deus trabalhar. e assim, como o senhor já havia falado, a gente está lá, a gente não paga aluguel. Meu marido tem o emprego dele lá, a gente vive do emprego dele. Glória a Deus, né? Meu genro trabalha. E a gente já ajuda a igreja por ser pequenininha, né? A gente já faz ajudar. Tipo, você não tira, você coloca. Pra que depósito melhor? Né? Meu Deus, não tem coisa mais gratuita do que você depositar. É verdade. É melhor depositar do que tirar. Então, tudo isso, assim, é surreal. E a tenda, né? Aí a Vamos tenda, lá. bora. A tenda. Até então, como o Senhor ainda não tinha nos dado a nossa casa, a minha casa estava fechada aqui, o Senhor ainda não tinha me falado nada sobre abrir tenda nem nada. Minha casa estava aqui fechada em Teresina. E ali o Senhor começou a falar comigo que o tempo estava chegando, né? Eu digo, Senhor, mas como que o tempo está chegando? Se a casa também ainda não chegou. Aí o Senhor começou a trabalhar ali no meu coração e eu nada de falar com meu marido, né? Começou a falar, a gente já tem um terreno, né? Mas eu ainda creio que o terreno ainda não é o lugar da minha casa. Isso lá ou Já. aqui? Lá eu tenho 2 terrenos lá. Mas ainda não é o lugar da minha casa, não. Porque ele já me mostrou como é minha casa, ele já me mostrou tudo como vai ser. A das duas já sabe detalhe por detalhe da minha casa para quando acontecer. Vocês andar lá, né? Você de testemunhar. Testemunhar. Então, assim, aí o Senhor começou a falar comigo no mês de agosto, né? Que foi o mês que eu vim, mês de julho. E ali o Senhor começou a falar no meu coração que ia me mandar para Teresina, para abrir um trabalho. Eu digo, não, Senhor, agora aí já é demais. Senhor, eu saí do Piauí, de Teresina, pra cá, tô fazendo tua obra aqui. Agora eu vou ter que voltar para um lugar que eu chorei muito. Onde fui Que machucada. eu fui machucada, fui chamada de falsa profeta. Só quer ser mulher de Deus. Tem que calar a boca dessa mulher. Tem que parar ela. Eu disse, eu vou voltar. E vou voltar agora para abrir um trabalho no terraço da minha casa. Agora vamos querer me enterrar, porque agora eu tô louca mesmo. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha mente. Eu digo, se for o Senhor, agora é com meu marido. Porque se for o Senhor, meu marido vai concordar na hora. E ali eu chamei meu esposo, quando o Senhor já havia confirmado mesmo. Chamei meu esposo, filho. Deus falou assim, assim, assim. Ele chegou o tempo, Rosângela, chegou isso. Aí Deus mesmo, eu digo, esse pode ir. E até então eu vim, eu chamei meu pastor, minha pastora, conversei com eles, pastor José, pastora Cris, é assim, 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 assim. Aí ele disse, missionária, pode pegar a placa, faça exatamente como o Senhor mandar. Se o Senhor determinou assim, pode ir. Pode ir, que está lá o nome da Resplendor de Glória, você tem total apoio nosso. Olha, a melhor coisa de trabalhar na vida é você ter alguém, pastores, que lhe apoie, que olhe para você, mesmo que você não tenha algo para oferecer, mas olhe para você como crente, que ora, que busca, porque esse é o valor do crente. O valor do crente não é o que ele tem, o valor do crente é olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo sobre você. É verdade.
E o meu verdade, pastor e a minha doutora. pastora olhou para mim ali e viu Deus na minha vida e me deu credibilidade, me deu a placa, né, da igreja para me fazer o culto aqui. Até então não sabíamos que a tenda ia permanecer. Era um culto que o Senhor mandou fazer. Só quem sabia da permanência dela era eu. Mas eu estava esperando Meu o culto Deus. acontecer. Peguei, marquei o culto, né? Das dores, estou indo para isso. Eu mandou ir para fazer um culto. Peguei já a placa com o pastor. Conversamos tudo, desci para Teresina. Vim para Teresina com a placa, quando o Senhor disse, arma a placa no muro e faz o culto. Foi quando eu fiz aquele culto, no mês de agosto, trouxe a irmã Marli para testificar. Por Foi quê? mês de julho? Foi em julho, eu voltei de vez em agosto. Ah, foi mesmo, Foi. que eu me lembrei de uma... Eu fiz de julho com ela. Ah, foi isso. E ali eu fiz um grande culto para a glória de Deus. E ali o Senhor me fez anunciar a chegada da tenda. Pegou todo mundo de surpresa. Tava meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Tu tava? Eu vi. Tava todo mundo, assim, uma festa muito linda. E ali o Senhor me fez anunciar que era um ministério que estava chegando para fazer diferença, onde não valia o que você tinha, mas ia valer a tua vida, a tua dor, o teu choro, era o que nós iríamos tratar. E hoje, para a glória de Deus, é o que a gente trata na tenda, é a tua dor, é o teu sofrimento, é aquilo que tu passa, não é o que tu tem, porque o que tu tem não é nada diante do que Deus está fazendo na tua vida, sabe? E ali, aí eu voltei para Gravatar, né? Voltei, abri aqui, fiz o primeiro culto, abri. Quando eu chego em Gravatar, 15 dias que eu chego em Gravatar, o Senhor diz, vai passar 4 meses em Teresina. Meu Deus, 4 dias. 15 dias que eu cheguei em Gravatar. 15 dias, aí volta. Aí, nesses 15 dias, o Senhor disse, arruma tua bagagem, porque tu vai passar 4 meses em Teresina. E quando eu cheguei, que eu disse para minha filha, para Fabrícia, que o culto foi bênção, ela disse, se prepara, a senhora vai já voltar. Eu disse, não. Vocês dois têm uma conexão espiritual, tem, né, Rosângela? Tem, demais. Eu acho lindo, de vocês duas. Demais. E ela disse, não, mãe, a senhora vai voltar, não se preocupe, não. Aí eu disse, para a terra de sofrimento, para Lodebar, aonde eu chorei. Se o Senhor para retirar... Eu digo, não, Deus já me tirou de lá, eu fui maltratada. Tu não tem juízo não, menina. Eu, cuidando de uma tenda em Teresina, onde poucos me deram credibilidade, agora eu vou chegar lá com a missionária Rosângela? Não, Deus não vai fazer isso comigo. Mulher, ela Deus faz. Mulher e Deus faz. 15 dias. Oh, Deus fiel. Deus mandou eu sentar e ter uma conversa com meu marido. Eu sentei meu marido e disse, filho, chegou o momento. Vou descer para Teresina. E é 4 meses. Eu vou ficar em Teresina até dezembro. De agosto até dezembro. E ele olhou e disse assim, é mesmo, Rosângela? Eu disse, é. E minha passagem é para depois de amanhã. O que é lindo. Gente, e o marido dela já se converteu, né? Ele tem 10 anos. Ele já se converteu. E o que é lindo, que ele acredita quando você senta com ele para passar o recado dos céus para ele. Nunca duvidou. Não é porque tem muitas vezes, tem muitos casais que Deus usa a esposa e às vezes o marido não dá credibilidade, maltrata a mulher, né, despreza a mulher, mas o irmão, ele sempre está ali junto com você. Meus filhos sempre acreditou. Quando o Senhor mandava eu fazer algo assim, que às vezes disse, meu Deus, eu tô com medo, eu tô com vergonha. Meus filhos, faço exatamente como o Senhor manda e acabou. E assim, eu sempre tive o apoio dele tudinho para mim fazer e tá fazendo a obra do Senhor hoje. E agora vamos lá, para a volta aqui, quando começou o irmão. Aí, né, a passagem era para 3 dias. Aí eu ligo pro meu pastor novamente. Aí agora a igreja vai sofrer um baque. Porque você tinha que ficar aqui 4 meses. Porque eu tinha que ficar aqui 4 meses. Mas o que o Senhor queria ensinar com isso? A obra não funciona por causa de mim, missionária Rosângela. A obra funciona com o poder dele. Eita, através de pessoas que estejam dispostas a trabalhar para ele. Não é a missionária Rosângela que mantém aquela igreja aberta, não. E o Senhor fez para prová-la também. Porque você estava criando dependência de pessoa em você. Justamente. Meu Deus. E o Senhor, ele sabe trabalhar. E ali foi no período que minha filha tinha ido embora para lá. E aí, quando o Senhor me mandou passar os 4 meses, aí já bateu aquela tristeza em todo mundo. Ah, a missionária vai passar 4 meses lá, a missionária não vai mais voltar, é a terra dela, a casa dela. E aí começou aquilo tudo. E eu digo, eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus vai me levar pelo tempo, eu vou voltar. E ali foi onde eles aprenderam a trabalhar sem mim. Meu genro começou a pregar na obra.
Minha filha começou a ter mais compromisso, já pregava, mas começou a pregar mais na obra. Sabe? Meu esposo lá sempre sendo porteiro, cuidando do som. E eles se envolveram mais ainda. Eu estava distante. E ali os outros irmãos também se envolveram mais. Aí tinha dia que tinha uma irmã que me ligava, missionária. Tá difícil. Eu digo, tá nada que Jesus está aí. Quem faz a obra andar não é a missionária Rosângela, não. É foda. E ali eu tinha contato com o meu pastor, com minha pastora. Não perco contato. Todas as vezes que eu tenho aqui, eu tenho contato com eles. E eles me apoiam. Graças a Deus. Deus prepara tudo na vida da gente. E assim, passei os 4 meses, a tenda funcionando, né? Eu tenho amigos maravilhosos, porque, irmã Zilda, eu acredito assim, a placa de igreja ela não salva ninguém. Verdade. Por quê? Porque o que existe são uma assembleia de pessoas que se juntam para adorar a Deus. É verdade. E que fique muito bem claro que não são placas, necessita de placas porque tem que ter um nome para você dizer verdade. Qual a casa ali de oração que você pertence. Mas até onde nós sabemos, a assembleia somos nós. Pessoas que se reúnem para buscar, para adorar a Deus. É verdade. Então eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Eu tenho amigas, amigos maravilhosos na minha vida que não me abandonaram. Sabe? Que foram 4 meses de luta. Por quê? Porque o Senhor os ordenou. Aí você ficou 4 meses de luta, mas aí o Senhor disse, é hora de voltar. Aí, porque ó, o que eu acho interessante é isso, gente. Ela veio, estava com quantos anos? Lá? Não, vou fazer 5 anos lá agora. Pronto, estava com 4 anos. A igreja faz 5 anos, eu faço 5 anos também, viu? Não, eu só estou dizendo, estava com 4 anos que você estava lá, trabalhando na igreja, o Senhor vai, abre a tenda em Teresina. Sim. Lá a igreja ficou na dependência do Senhor Isso. E o Senhor ensinando os irmãos lá em Gravatá. E enquanto isso, você aqui em Teresina, completa 4 meses, o Senhor volta lá para o teu lugar, porque lá te espera. E aqui o Senhor, aí você ficou, meu Deus, o que eu vou deixar? E aí o Senhor pega, deixa pessoas, que nós não vamos falar o nome. Não pode. Gente, nós não vamos falar o nome, porque senão... Deixa lá nos bastidores. Isso. E aí você volta, mas ficou pessoas aqui cuidando, trabalhando na tenda. E tem gente querendo fazer pergunta aqui atrás nos bastidores, Rosângela. Vamos lá, as perguntas. Bora, faz aí que nós fala aqui. Bora, faz aí que nós... Bora. Bora, gente, nós estamos aqui esperando. Estamos esperando. Senão nós vamos continuar. Pronto, deu um brancão. É podcast com velha aí. Vamos lá. Aí Vamos. foi o que o Senhor tinha falado, que eu ia ficar em Teresina até dezembro. Isso. Chegando em dezembro, meu marido veio para me buscar, né? E aí começa a tristeza, já aqui. E a alegria de lá. Por você estar voltando para lá. Sim, aqui eu já tinha pegado apego. Por quê? Porque já tinha pessoas crentes e não crentes. Deixando bem claro, eu nunca fui atrás de crentes para vir para a tenda. Teve uma tarde, olha só, teve uma tarde que o Senhor mandou eu sair evangelizando. Eu fui sozinha. E aí eu estava evangelizando as pessoas que não eram crentes, né? Para vir para a tenda. Eu saí à procura de pessoas para vir para a tenda que não conhecia Jesus ou que estava afastado, né? E ali aconteceu que eu fui questionada com alguma coisa, né? Por uma pessoa cristã. E aí eu olhei para aquela pessoa e eu disse, com a autoridade que Deus me deu naquela hora, eu digo, olha, a tenda não é lugar de santo. Se você se acha santo, fique na sua casa. A tenda é lugar de drogado. É lugar de quem está perdido, é lugar de pessoas que querem Jesus. A tenda foi aberta para acolher quem o mundo não quer acolher. Então, se você é santa, fique na sua casa, porque a tenda está de portas abertas para quem quer Jesus, para quem está lá embaixo e quer se levantar. E ali, ela simplesmente se calou, não falou mais nada. E eu saí fazendo a obra, e aí eu me apaixonei pelas meninas aqui que não são crentes, não perdem a tenda. Quando a tenda atrasava, viu, 7 horas abriu o portão, pensei que não ia ter tenda hoje. Então, criou também aquele laço, não é? Tem as meninas que não faltam, né? Eu vou citar o nome de uma delas que está bem ali, tem a Valdelice, né? A Valdelice está ali, que ela briga se a tenda não funcionar. Tem Jeane, Marinalva, né?
Tem os nossos vizinhos também, que já ficam nas suas portas sentados, esperando os portões se abrir para o culto começar. Então a gente criou aquele elo. E tem as minhas parceiras que o Senhor foi convocada pelo Senhor, viu? Não foi por mim, não. É pelo Senhor que colocaram elas para me ajudar nessa obra. É por isso que tudo tem dado certo. O Senhor seleciona. Sim. Ele seleciona. Aí chega dezembro. Aí a tristeza cá e a alegria do lado de lá. Alegria em Gravatá, porque eu tô voltando, e tristeza do que eu vivi aqui os 4 meses. Aí na montagem da tenda. Na montagem da tenda, aquilo de você ter que ali quebrar o gelinho, botar ele na garrafinha, 7 horas, abrir o portão. O Pedro ali botou uma lâmpada grande lá fora. Tudo assim a gente organizou, né? Porque quando meu marido não tá, o Pedro que ajuda, o Pedro que ajuda, né? Que é o marido que quem não conhece aqui é a das dores, né? Quem não conhece a das dores. Impossível ter algum testemunho que essa mulher não esteja, né? É verdade. E ali a gente trabalhando, aí chegou, eu fui embora. Eu fui embora dia 6 de janeiro. Voltei. Aí eis a questão. Quando eu voltei em janeiro, o inimigo achou que a tenda ia fechar. Porque agora já foi ao contrário. Achando que aqui funcionava por causa da missionária Rosângela. E Deus faz agora o que fez lá. Lá ele tirou para ensinar a trabalhar e andar sem ela e aprender. A igreja não fechou, passou no vale, mas a igreja, as irmãs, firme e forte, trabalhando. Muitos saíram. Glória. Muitos saíram, abandonaram, outros diziam que eu não ia voltar. E ali eu dizia, eu vou voltar. Mas sabe o que é isso? É Jesus que começa a peneirar. Quem está firmado em Jesus aguenta a prova. Agora, quem está firmado na missionária... Aí, filha, não tem como se ficar sendo crente em pessoas, a tendência é essa. É essa. E ali o que acontece, né? A igreja passou um processo difícil, ficou pouquinhos irmãos, né? E eu digo, não se preocupe não, isso é Jesus trabalhando, porque quem faz a obra não sou eu. Mas Deus conta com vocês que ficaram aí. E eu quero ver essas mulheres de guerra trabalhando aí. E assim trabalharam. Quando eu cheguei em janeiro, que eu vi aquelas mulheres que muitos não davam assim nada. Eu olhei para elas de pé, e a igreja de pé, e o pastor toda sexta-feira, meu pastor estava lá apoiando, ajudando, levando caravanas, né, trabalhando. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para a cara delas, no dia do culto, que eu chorei por elas não me abandonarem, para elas não olhar para a Rosângela, olhar para Jesus e trabalhar, independente que eu estivesse lá ou não. E meu pastor lá também, segurando, missionária, a senhora vai voltar? Eu digo, vou voltar, pastor. A palavra que o senhor deu, eu vou voltar. E ali eu voltei, e aí eis a questão. A tenda agora vai fechar, porque a missionária Rosângela não está em Teresina. E aí vem a melhor parte, não é? Vem a surpresa. Eu fui embora em janeiro. Deus preparou, aumentou um grupo, né? Porque já tinha as pessoas que o Senhor tinha selecionado. Ele só complementou com mais um pouquinho, trouxe, né? Mais pessoas. Isso depois que você foi embora. Agora, em janeiro, depois que eu fui embora. Foi mesmo. Ele já estava preparando enquanto eu estava aqui. Para quando eu fosse embora... Está aqui. Já está aqui. Meu e ali eu fui, né? Ficou aquela tristeza, fui, chorei, né? Choraram muito aqui também. Não perdendo, nem eu perco contato lá, nem perco contato aqui. Eu até brinco, eu digo assim, das dores, eu tenho um irmão que eu gosto muito, né? Um casal que eu gosto muito, que ele diz assim, eita, missionária, a senhora tá igual o apóstolo Paulo, pra lá e pra cá visitando os irmãos. Visitou de cidade em cidade. E aí eu disse, sim, eu até comentei com a da Júlia, eu tô me sentindo apóstolo, quando eu venho, né? O Senhor manda eu descer pra Teresina, eu digo, eu tô me sentindo apóstolo Paulo, quando ele vai nas viagens, só visitar. E ali... A gente vai até gravar um outro testemunho, porque eu sabia que era apóstolo Paulo viajando bom. Eu não sabia que era apóstolo Paulo viajando doente, como foi que aconteceu, né? A gente vai gravar um outro podcast que acontece outra parte da história, né? Mas Paulo viajou doente também, né? Aí é onde eu estou dizendo. Eu sabia apóstolo Paulo viajando bom, que era eu. Apóstolo Paulo viajando bom. Agora eu não sabia como era o apóstolo Paulo viajando doente. Aí agora eu sei. E nós vamos gravar o próximo podcast contando como foi a viagem doente, a viagem missionária de Rosângela doente. E assim, a viagem missionária é algo assim muito gratificante, Zilda. Porque tu não recebe nada. Tu não recebe... Daqui da terra. Daqui na terra tu não recebe nada. Sabe, só Deus e o amor pela obra. Ninguém te paga nada, nada, tudo é por amor. Mas tu vê pessoas bem, Zilda. Isso é muito gratificante. Tu vê pessoas bem depois tu passar na vida de pessoas.
Zilda, tu vê assim, casamentos que estavam por um fio. E Deus te colocar em vida de pessoas, entre filhos, sabe? Trazer harmonia no lar. E tu olhar para te dizer assim, eu fui instrumento de bênção na vida de alguém. Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. É verdade. E aí hoje eu tô, né? A tenda ficou funcionando, a tenda cresceu depois que eu fui embora. Para mostrar que não é a Rosângela, é Jesus. Eu fiquei assim, impactada. Eu fui embora em janeiro, né? A tenda continuou funcionando. Os irmãos que nem abriam a Bíblia direito para falar de Jesus, hoje estuda e é pregador da palavra. Tu sabe o que é Jesus pegar do anonimato, trazer para a tenda e botar para estudar e dizer, tu vai trabalhar para mim, é o que está acontecendo na tenda. É mesmo, nossa. Aqui na tenda já tem pregador, aqui na tenda já tem missionária. E assim, e a tenda, tu vê, né? Tu já veio visitar a tenda pra gente poder fazer esse podcast. E tem muito mais pessoas do que quando eu tava. Olha e aí um dia eu recebi a ligação, Rosângela, a tenda tem fulano, tem ciclano e tem... Eu digo, sabe o que é isso, meu amor? Vocês não estavam preocupados? Quem faz a obra é Jesus, não é missionária Rosângela, não. Olha aí Deus provando para todo mundo que a tenda não vai fechar. Porque quem está na tenda é Jesus. E quem está disposto a trabalhar. E hoje eu tô de volta. Eita, 2 meses depois. Tá com 2 meses que você voltou para gravar. 2 tá? meses. Aí Jesus agora... Aí Jesus te traz para fazer outra grande obra aqui na obra. tenda. Gente... Cheguei ontem, né? Chegou ontem, que hoje é... Que dia é hoje mesmo? Hoje é quarta. Eu saí de Gravatá na segunda, cheguei na terça. Não, tanto do mês hoje. Qual é hoje? 25. Hoje é 25. 25 de março de 2026. Estamos aqui fazendo este podcast com a irmã Rosângela. Não, na primeira era com a irmã Rosângela. Agora nós estamos com a missionária Rosângela, gente. E com certeza, pastora, é missionária. Sou missionária. Ela é consagrada missionária. E nós vamos ficando por aqui, irmã Rosângela. Pois é. Com esse podcast. Aí a viagem, né, da minha chegada de ontem vai ficar para outro podcast que vai ser surreal em agosto. Só complementando, vai irmã Zilda. Assim, a tenda tá funcionando na tua casa, Rosângela? Tá. Tu já recebeu tua casa, Rosângela? Não, porque eu vivo é pela fé, não é pelo que eu vejo. Pronto. Então a minha casa está disponível, né? Tem aqui essa área da minha casa, como você já viu. É o terraço onde acolhe pessoas, acolhe vidas. Tem até uma pessoa, um jovem, que ele é usuário. Hoje ele não estava no culto, mas ele gosta de vir para o culto. E ele não gosta de saber o que fala na hora da palavra e na hora dos louvores. Ele gosta de silêncio, porque ele diz que tem que ter reverência na hora da palavra. Tá vendo? E assim, ele vem e é a tenda, né? Assembleia de Deus, Resplendor de Glória, que é um ministério de Gravatá, qual eu faço parte lá no Pernambuco, que é o do nosso pastor José, que é o nosso pastor presidente, a qual Deus preparou para a minha história, porque nada na vida é por acaso, né? Verdade. E a pastora Cris, uma mulher que louva muito. Eu posso... ainda não está confirmado, eu já posso dar um spoiler aqui. Vai lá, solta aí. Tá nas mãos do Senhor, vai acontecer se assim Ele permitir, mas agosto, né, julho, eu fiz um voto com o Senhor, não é? Que eu tenho que fazer 2 festas e eu quero festa grande. Eita, porque tudo para o Senhor já está convidada. Eita, glória. Tudo para o Senhor tem que ser bem feito, não é assim? Então eu fiz um voto. Tem também um outro podcast que a gente vai gravar para contar o que aconteceu no mês de fevereiro, né? Que aconteceu, o porquê que eu fiz esse voto de 2 cultos e ação de graça. Fiz um para Gravatá, uma grande festa lá, e uma grande festa aqui na tenda. Que agora são 2, é Gravatá e Teresina. Então, eu estou orando para que tudo aconteça em julho agora, ainda esse ano. Quero fazer uma festa aqui na rua para umas 300 pessoas, 300 a 400 pessoas, né? Um culto e ação de graça para agradecer o que ele tem feito. E aí meu pastor José vem, minha pastora Cris vem, e os outros irmãos, os que derem para mim, por causa de trabalho também, né? Assim, é para vir também. Estamos organizando um pregador jovem, cheio da unção, que é o filho do pastor Jonathan, que vai vir de lá para dar. Mas assim, Rosa, essas 400 pessoas que tu quer, mas é da comunidade? É da comunidade, tu vai atrás. Isso. Eu quero os meus vizinhos, aqueles que não conhecem ainda Jesus, tá entendendo? Ou que estão afastados do evangelho. Vou convidar todos, como sempre, né? Como sempre, meus vizinhos sempre estão aqui nas festas que eu faço.
E assim, tá tudo, se tiver no plano de Deus, como está no meu, é para julho, né? Ainda não tem data, mas estamos orando. Se tudo for confirmado, então eu vou anunciar, vou colocar nas redes sociais, vou convidar todo mundo e essa grande festa vai acontecer na tenda. E tem uma novidade que também pode estar vindo aí, que nós só vamos saber no sábado. Eita, Aí a gente guarda para o próximo podcast. O próximo podcast. Né? E a minha estadia aqui, né, era para 8 dias. Eu ia embora segunda-feira, mas o senhor já prolongou. Talvez eu só vá embora no sábado. Olha aí. E é assim que Deus É faz. assim que ele trabalha. Quando nós vivemos à disposição do Senhor, nós não sabemos para onde nós vamos, mas é Ele que sabe para onde nos levar. Verdade. Amém, gente? Rosângela, obrigada. Obrigada, Por meu mais amor. uma vez, Rosângela. Gente, Gostava mais de uma ti. vez, aqui é uma amizade de longas datas. Antes Foi dela ela se que converter. orou por mim, aceitando Jesus. Ela deu trabalho de se converter, gente. Ela, irmão Raimundo, irmã das Dores. E a E a Mazinha. Mazinha também. Foi. Ai, e deixa eu só recordar, que vale a pena recordar. Vai, vai. Eu vou recordar porque foi isso que me fez ser forte na minha caminhada. Lembra quando eu ajoelhei, que vocês ficaram... Olha só, a pessoa nunca foi crente. A pessoa ajoelha para aceitar Jesus. Tu tá lá orando, tá todo mundo orando. Aí Deus levanta a Mazinha e a Mazinha diz assim: não pense que você vai ser crente, que você vai entrar na igreja para agradar a todos. Pelo contrário, você vai desagradar muitos. Mas Deus é com você. Foi mesmo. Ai, tô No louca. dia que aceitou No dia que eu Jesus. aceitei Eu não Jesus. lembro não, a idade. Aí sabe o que eu olhei pra ela? A das Dores lembra, né, das Dores? Sabe o que eu olhei pra ela? Ah, então não vou nem aceitar mais não vou pra igreja não. Quer dizer que vai ser pior. Ela já aceitou. Pronto. E aí realmente se cumpriu. É verdade, Se cumpriu. né, Rosângela? Eu entrei, eu achei que eu ia agradar todo mundo, mas quando você decide fazer a obra como Deus te manda, tu vai na linhagem ali que Deus te manda, aí tu não agrada todo mundo mesmo não. É verdade. Agora, quando tu agrada todo mundo, aí tu é rodeado de amigos, pessoas que te apoiam, leva até teu nome para crescer, para ser consagrado, isso tudo. Mas não, graças a Deus que não foram pessoas que me levaram. Foi o próprio Jesus que me levou a ser consagrada. Porque na realidade, quando a gente se entrega para Cristo, nós adquirimos inimigos. E muitos. Muitos inimigos. Isso é uma grande verdade. Rosângela, muito obrigada, gente. E até o próximo. Foi um podcast, prazer. gente. Tchau. Se inscreva aqui no canal, viu? Deixe seu like. E ajude. compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer, porque esse canal tem que chegar longe. Ó, meus irmãos de Gravatá. Tá aqui, viu? Irmãzinha, eu vou passar o link para vocês. Amém, Jesus. E até o próximo. Ei.